Você já ouviu aquela frase? Se faça de maluco? Se faça de maluca? Hoje é essa frase que eu tenho pra gente. Se faça de maluco, se faça de doido. Vai ter momentos na nossa vida que nada vai... absolutamente nada vai poder fazer com que a gente viva de maneira sóbria, com que a gente acredita e quer viver de verdade. Simplesmente pelo fato de que pessoas ao nosso redor, elas não estão na mesma pegada, na mesma vibe, nas mesmas criações e cocriações como a gente. Ela não tá na mesma energia que a gente. Então você vai ter que se fazer de maluco hoje. Você vai ter que se fazer de doido. Vai ter que entrar e sair e ter sangue de barata. Uma pessoa muito querida, amiga minha, um amigo meu, ele falou pra mim assim: quando isso acontecer com você, quando você ouvir coisas que você sabe que não é verdade, mas você tá ouvindo aquilo, olha para um ponto fixo, faz cara de bobo, faz uma cara de boba e não fala nada. É como se você não estivesse ali, mas você tá ali ouvindo da pior maneira possível. E é isso que tem que ser feito, sabe? Tem pessoas que não merecem a nossa energia. Tem pessoas que não merecem. Já tá tudo ali. Você dá o seu melhor, você tem a consciência que você faz o seu melhor, você tem a consciência de que você é um bom amigo, um bom filho, uma boa filha, um bom companheiro, uma boa companheira, uma boa mãe, um bom pai. É notório, não é uma coisa assim, eu acho que eu sou. Não, não é isso que eu tô falando, não é o que você acha, é uma coisa que é o real, é o que toda a sociedade exige como os padrões básicos, tá? Você sabe que você é isso. Você é uma pessoa de caráter, você tem postura, você supre com todas as necessidades pré-estabelecidas, você cumpre aquele contrato, seja na amizade, seja na casa que você vive, seja no relacionamento que você vive, independente. Você cumpre com tudo que você se propôs a fazer. E mesmo assim você está sendo sempre subjugado, sempre acusado, sempre menosprezado, sempre lançam palavras negativas ao teu respeito, como se você sempre fosse a pessoa errada. Talvez essa pessoa não esteja falando sobre você, ela esteja falando dela. Isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer hoje, sabe? Porque às vezes as pessoas querem falar da gente, mas elas estão falando delas. A dor na alma delas, que a gente já entendeu que a alma são os nossos sentimentos, a dor dela é tão latente, ela não cuidou, ela não criou uma transformação, ela não gerou uma paz interna, ela prefere viver no caos, que ela só tem isso para oferecer. Então ela vai te xingar, ela vai te menosprezar, ela vai te culpar por coisas que você não faz, por quem você não é, ela vai dizer coisas a teu respeito que não é verdade, que é mentira, porque ela só tem isso para dar. Essa pessoa só tem o caos para dar. Então, quando for uma amizade que esteja fazendo isso, quando for uma amizade que sempre te bota para baixo, quando for um amigo ou uma amiga que sempre você vai tentar falar uma coisa boa, ela sempre vem com 5 coisas ruins para falar. Quando for uma pessoa que você quer se relacionar, você até gosta dessa pessoa, você quer ver o bem dessa pessoa, mas ela não quer, gente, você não precisa ficar perto. Depois que eu aprendi a palavra não, que eu posso dizer não, e depois que eu aprendi que eu não preciso estar perto de determinadas pessoas, eu não aceito mais isso na minha vida. Óbvio que vai ter momentos que você pode estar vivendo na casa com teu pai, ou com a tua mãe, ou com teu marido, ou com a tua esposa, ou com teus filhos, ou com parentes, que você nesse momento, você não vai poder se afastar. E que pena, né? Que a gente passa por isso também. Mas até nisso, procure viver como um exercício, primeiro, um exercício de que você vai sair mais forte disso, que você vai ser transformado por causa disso, tua percepção vai mudar, vai existir um exercício para que você seja uma nova pessoa e trabalhe para que você saia disso, para que você saia dessa situação, desse movimento, desse caos que te magoa, sabe? Eu acho que eu já falei em um vídeo, é Ana, eu até vi, é a Ana oficial, a Ana não sei o que oficial, eu não lembro o nome dela direito, mas eu tô impactada com a vida dessa menina,
Uma menina de apenas 20 anos de idade, que ela mudou a vida dela. Que poder do subconsciente essa garota tem, porque ela tinha tudo para viver um caos, para se prostituir. Ela tinha tudo para achar assim, a minha vida não tem mudança, porque eu já nasci nisso daqui. Mas ela não, ela com 20 anos, e ela fala que a vida toda dela, ela viveu num ambiente onde os pais agrediam ela com palavras, agrediam ela fisicamente, menosprezava ela em tudo, que ela não tinha apoio de pai e de mãe, só eram os irmãos que eram bons. Ela vivia num caos, e ela decidiu, ela arrumou um trabalho, e ela decidiu mudar a vida dela, e hoje ela tá vivendo uma nova realidade, sabe? Hoje ela tá na casa dela, ela foi pra casa dela, ela não tinha onde dormir, ela só tinha casa, quando ela conseguiu alugar. E uma casa simples, pequena, mas ela deu o primeiro passo, porque ela sabia que ela precisava sair daquele meio, sair da onde ela estava, sair da onde ela estava vivendo, ela precisava romper com aquilo. E hoje a gente tem que entender isso, que a gente precisa romper com pessoas, com situações, com ambientes, a gente precisa romper. Eu não sei o que você precisa romper hoje, sabe? Mas eu sei que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que são as más conversações? É o ambiente que a gente está. É aquele lugar que a gente está ali inserido. É o lugar que nos faz mal. É o lugar que as pessoas, ao invés de ela falar assim, continua, vai mais um pouco. Fala assim, você não vai conseguir. Ai, para de sonhar, para de pensar nisso, deixa de ser idiota. Você não faz nada de bom, você não presta. Saia dessas más conversações. Da maneira que dá para sair hoje. Às vezes é só ir na esquina e voltando. Às vezes não, é realmente saindo e rompendo e dormindo no chão, como essa menina fez. E hoje ela já tem o sofazinho dela, tem os eletrodomésticos dela. Cada mês ela foi fazendo uma coisinha por ela, sabe? E o principal que eu vejo, que ela fala muito nos vídeos dela, que ela fala assim, hoje eu tenho o principal, que é a minha paz. Ela tá ali sozinha, eu não vejo ela com namoradinho, eu não a vejo nos vídeos, óbvio, né? O vídeo é um retrato, o vídeo não é a vida toda, né? Mas ela não fala sobre amigos, sobre namorados, sobre amigas, namoradas, ela não fala nada. Ela não fala nem de parentes que vão visitar ela não fala absolutamente nada. Mas ela está em paz. O rosto dela é outro. Eu vi os vídeos dela do início, quando ela começou a gravar, e agora, como tá, ela é uma outra pessoa. É impressionante. É impressionante como essa menina mudou. E hoje ela já até trocou de sofá, e ela tem uma pegada com determinadas cores, e ela tá botando a casa toda dessa cor, e ela tá vivendo a vidinha dela ali, fazendo dela. Tá indo pra academia, tá indo treinar, tá indo se cuidar, trabalha pra caramba. Não deve ganhar muito, porque ela só tem 20 anos, então acredito que ela ainda deve estar no processo de estudar, de trabalhar, do correr atrás, né? Mas ela é uma sobrevivente, ela é uma resiliente. Quando eu morava no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, eu tive uma professora que eu vou levar essa professora pra vida, sabe? Eu sempre fiz muito cursos de atualização. E quando eu cheguei lá, eu resolvi fazer vários cursos de atualizações. Aí no final eu vi que eu só gastei dinheiro, que era tudo mais do mesmo. Mas como a gente se conecta a pessoas, né? Isso é o grande legal. E eu me conectei a essa professora. E eu conheci uma vida, a vida dela era uma vida de transformação, sabe? E um dos bate-papo que a gente estava tendo, eu estava falando para ela, cara, eu não consigo entender isso. Relacionado a uma pessoa que fez alguma coisa com ela ali na sala de aula mesmo, né? Aí ela falou assim pra mim, Simone, ela é isso. Ela não pode ser mais nada além disso. E porque aí ela falou assim pra mim, entenda a vida dela, onde ela tá inserida. Aí a gente já sabia da vida dessa menina, né? Aí eu falei assim, sim, ela é uma menina que ela é guerreira, ela vive numa comunidade, ela tá correndo atrás dela. Então, ela tá aqui, num bairro mais, né, melhorado, trabalhado, com pessoas emergentes, né? E ela saiu do nada. Então ela vai fazer o que for necessário. Olha a mentalidade dessa professora. Ela vai fazer o que for necessário para ela sobreviver, porque ela é uma sobrevivente. A experiência de vida dela é de sobrevivência, então ela só pode entregar isso. Aquilo me colapsou, porque hoje eu vejo pessoas que vivem de determinadas maneiras e têm determinadas atitudes que eu penso assim, claro que eu não tô, que tem o caráter também, né, que eu jamais vou passar por cima de ninguém, e as pessoas passam, né, mas tem esse ponto que determinadas pessoas são sobreviventes.
Elas estão sobrevivendo, elas necessitam sair daquele caos de alguma forma. E as pessoas encontram as várias maneiras. Vão por um lado totalmente errado, que destrói outras vidas, e outras não, vão como essa menina do vídeo, que foi de uma maneira limpa, que foi de uma maneira que eu vou fazer o meu e eu vou sair, eu não vou aceitar mais isso. E que hoje a gente vem a ser como essa Ana, desse vídeo, dessa menina de 20 anos que está dando uma aula aí. Que a gente vem a ser essa pessoa, sabe? Que venha querer mudanças reais e concretas, que a gente não venha deixar ninguém ferir a gente, que a gente venha se fazer de doido, que a gente não venha aceitar essas palavras. As palavras podem destruir a gente, as palavras podem nos paralisar. Então não aceite. Às vezes a gente está aceitando também coisas que a gente não tem que aceitar, que o nosso subconsciente está falando pra gente, mas é mentira. Não aceite as mentiras que vêm do nosso subconsciente. Não aceite, você não é nada menos do que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é vencedor, que você é feliz, que você é guerreiro, que você é mais do que vencedor, que todas as... Olha isso, gente. Ai, meu Deus, eu amo a Bíblia. Todas, não é uma, não são duas, não são 5. Todas as coisas são para você, são para mim. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, sabe? Então, assim, o que a gente pode pedir mais do que só a gente cocriar, sabe? O próprio Deus disse que a gente vai fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. E Ele não especificou quais seriam. Seriam no lado físico, humano, espiritual, sei lá qual. Ele não falou, Ele só falou que faríamos. Então, eu acredito que Ele tem cura, tem abundância, tem prosperidade, tem milagres. Eu acredito claramente nisso, sabe? E por que você não está acreditando nisso hoje? Porque você está ouvindo o que as pessoas estão falando ao teu respeito. Eu escuto coisas todo dia que falam ao meu respeito, que eu olho para a pessoa e falo assim, não é possível que essa pessoa não me conhece a esse ponto. Essa pessoa, ela convive comigo e ela não me conhece a esse ponto. Não é possível, sabe? Porque eu não sou essa pessoa. Às vezes eu rio. Teve uma vez que eu falei, que hoje eu já não falo mais, mas teve uma vez que eu falei para ela. Falei assim... Eu não sou essa pessoa. E ela ficou assustada, me olhando. Falei assim, eu não sou essa pessoa. Você pode até dizer que eu sou, mas eu sei que eu não sou essa pessoa. Então, assim, pense o que você quiser, porque eu sei que eu não sou. Eu sei a minha verdade. Eu sei quem eu sou. E é muito libertador quando a gente sabe quem a gente é, porque a gente não vai aceitar as mentiras. A gente não vai aceitar as mentiras que o diabo, porque só pode ser o diabo, o inimigo das nossas almas, só pode ser, que usa pessoas e situações para tentar nos destruir. E a gente não vai aceitar isso hoje, porque a gente já sabe quem a gente é. E a gente já sabe quem a gente quer ser, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. A gente já sabe, a gente já colapsou dessa onda, a gente já passou por isso. A gente já determinou o que a gente quer. A gente só está no processo, passando pelo flow, esperando esse processo aí da abundância chegar em todas as áreas. Então que hoje você tenha essa clareza, se faça de doido real. Se faça de maluco e mostre para essas pessoas, independente de quem sejam, mostre para essas pessoas que você vai dobrar a aposta. Se eles estão vindo com tudo, você vai dobrar a aposta. Você vai ser mais maluco ainda, mais maluca ainda, porque você sabe quem você é, você sabe o que você quer. Você tem sede e pressa de viver o sobrenatural. Isso vem da fé, a fé que nos move, que nos leva a prosseguir, sabe? E que hoje a gente venha ter essa clareza de não deixar nenhuma palavra, nem do teu subconsciente, nem o que você ouvia na tua infância, de que você não presta, de que você não é capaz, de que você é mais um. Não aceite essas palavras. E se você está ouvindo essas palavras hoje, assim como eu, que você venha romper com isso também. Eu decidi romper. Eu decidi romper tantas coisas na minha vida, gente. Eu decidi romper um casamento de 24 anos. Quem tem a coragem de fazer isso é porque realmente sabe que o que é da vida e quem é. Mesmo com medo, mesmo com desespero, mesmo com pavor, eu só decidi não me contaminar mais, não estar mais ali envolvida com aquelas pessoas, com aquele ambiente, com aquelas pessoas que não me traziam nada de bom, aquelas pessoas que não eram amigas, que não eram verdadeiras, era puro interesse. Tanto é que hoje não ficou ninguém. Quando eu decidi romper e não ter mais aquele padrão de vida, ninguém ficou. Por que será? Talvez porque não fossem amigos de verdade. E a gente precisa ter pessoas que estão de verdade com a gente. Eu recebi um meme de uma amiga
ontem, e essa é minha amiga mesmo, e ela falou assim, e o meme era mais ou menos assim, as pessoas falam, tá sumido? Sim, tá sumido, né? Vou resumir, né? Que eu não lembro as palavras exatas. Aí a pessoa respondia, gente, eu tenho 40 anos, eu realmente vou estar sumido porque eu tenho muita coisa para fazer, mas o que você pedir, o que você precisar, eu vou chegar na tua casa. Antes do bombeiro, da polícia, da ambulância, eu chego antes. E ela me mandou isso porque nós somos assim uma com a outra, né? A gente quase não se vê, a gente se fala pelo WhatsApp, mas a gente quase não se vê. Mas se tiver algum problema, a gente vai chegar antes uma pra outra, como sempre foi assim. Primeira pessoa que ela ligou 5 horas da manhã foi eu, quando o pai dela faleceu, sabe? E a gente sempre tem aquela pessoa que a gente vai ligar, que a gente precisa, que a gente sabe que pode contar, nem que seja pra falar. A gente sempre tem uma pessoa. Mas aí você entende que não são várias pessoas, é aquela pessoa, são poucas pessoas, porque o que fica é isso, é a sinceridade e a verdade. Então que você venha se cercar de pessoas sinceras e reais, que não vai estar às vezes sempre, todos os dias com você, mas no momento que você precisar contar, ela vai estar ali. E a gente conta nos dedos, ainda sobra dedos, né, de uma mão. E que a gente venha viver isso, porque isso é o real, isso é o real da vida, isso é o que nos faz de verdade, ser de verdade, sabe? Então assim, se faça de doido, mete o louco, aqui no Rio a gente fala, mete o louco, parceiro, e meta o louco mesmo, sabe? Faça o louco, se faça de louco, se faça de louca. E ignore tudo que não vai colapsar tuas ondas, tudo que não vai te fazer andar, melhorar, cocriar, progredir, crescer, evoluir. Saia de perto de ambientes e pessoas que te façam ser negativo, ser para baixo, se enterrar ali igual aquele bichinho que bota a cabeça na terra. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. A gente é muito melhor do que isso, muito mais do que isso. A gente pode coisas grandes. Deus já nos garantiu isso. A palavra de Deus diz mais de 365 vezes na Bíblia, não temas, eu sou contigo. Pelo amor de Deus. E Josué fala, seja forte e corajoso. Eu tenho até essa tatuagem aqui, ó. Seja forte e corajoso. Se Deus está mandando tu ir, por que tu tá parado? Sabe? Não aceite a palavra, se faça de doido real. Aqui nesse mundo, nesse 3D que a gente vive, nesse planetinha chamado Terra, a gente tem que se fazer de doido. Pra gente conseguir as nossas coisas. Aí depois, quando a gente conquistar, quando a gente estiver vivendo, criando já outras coisas, aí essas pessoas, essa tão grande nuvem de testemunhas, como a Bíblia diz, que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, essas mesmas pessoas vão ficar sem entender. Vão ficar assim, ela conseguiu, ele conseguiu. Mas aí já não importa mais eles. Nunca importou. Na realidade, essas pessoas nunca importaram. Porque a gente sabe da nossa verdade, a gente sabe quem a gente é. Então se faça de doido, mete o louco e vai ser feliz. Porque no final, a vida é nossa, só a gente que paga nossas contas, que vive nossos B.O.s, que chora à noite sem ninguém ver, que chora no chuveiro, que tem aquela frase, chora no lugar quente onde pai não vê, onde mãe não vê. É só a gente, ninguém vai chorar por as nossas lágrimas, ninguém vai viver as nossas vidas, as nossas dores, as nossas lutas, ninguém. Só vão chegar para criticar mesmo. Eu tenho certeza que esse vídeo tá indo para as pessoas certas que precisam ouvir isso. E é isso, beijo. Que o seu dia seja excelente. Beijo.